Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louvado seja Allah, o Senhor do Universo, e que a paz esteja sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros e seus seguidores até o dia do final. Hoje falaremos sobre a oração. A oração é a adoração física mais importante, pois é o segundo pilar do Islã depois de testemunhar que não há divindade além de Allah. E Allah nos ordenou a rezar em todos os casos, quando estamos viajando, quando estamos em nossas casas, em nossos lares, quando estamos doentes e quando estamos salvos sem nenhum problema. E o único motivo que poderia fazer uma pessoa a não rezar, o único motivo considerado é quando essa pessoa perde o juízo, ou uma mulher menstruada ou após parto. E as orações são prazerosas para qualquer crente, pois ele pede para Allah, quando ele está rezando, fazer súplicas, estar perto de seu Criador. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Meu conforto foi estendido nas orações. Também o profeta Muhammad costumava falar para o companheiro dele Bilal, que fazia a chamada de oração: Arihna biha ya Bilal. Relaxa-nos com isso, Bilal, com a oração. Já faz a chamada de oração para que a gente se sente tranquilos. Também, quando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ficava triste, ele acelerava para rezar. Agora vamos falar alguns benefícios da oração. Primeiramente, ela apaga os pecados, como que o profeta Muhammad nos informou. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: as 5 orações diárias apagam os pecados cometidos, entre elas, desde que os maiores pecados sejam evitados. A segunda coisa dos benefícios, que a oração é o luz de um muçulmano. Ela traz o bem e afasta o mal. Allah louvado seja disse: Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Por certo, a oração coíbe a obscenidade e reprovável. Também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a oração é luz. E o terceiro dos benefícios, podemos falar que a oração é a mãe das adorações. Se no dia do final Allah aceita suas orações, então Allah também vai aceitar todos os seus atos. O profeta Muhammad nos informou que a primeira das ações que a pessoa será questionada no dia do final é a oração. E quem deve rezar e realizar as orações? Cada muçulmano adulto com juízo. Porém, como que a gente explicou antes, que a mulher menstruada não reza, está dispensada a rezar. Também, quando passa os dias de menstruação ou após parto, ela não está obrigada a recompensar as orações que ela não rezou. Agora vamos falar sobre as condições necessárias para fazer a oração. Primeira coisa, estar purificado das sujeiras e impurezas. A segunda coisa, cobrir as partes íntimas. Falando disso, então, devemos usar roupa que não é curta e não é transparente e não também descreva o corpo. E a mulher deve cobrir todo o corpo, exceto o rosto e as mãos. E o homem adulto, pelo menos, deve cobrir do umbigo até os joelhos. Allah louvado seja disse: Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ó filho de Adão, vistam elegantemente ao frequentar as mesquitas, ao realizar a oração. Significa que devemos cobrir as partes íntimas quando a gente já vai fazer a oração. A terceira condição para que sua oração seja aceita, se direcionar a Qibla. A Qibla significa a mesquita sagrada que está em Meca. Allah disse: فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. E orienta teu rosto para a mesquita sagrada. Então, a Qibla dos muçulmanos é a Kaaba, que foi construída pelo profeta Abraão e onde os profetas peregrinaram. A quarta condição é a entrada do tempo da oração. Cada oração que a gente faz tem um tempo devido em que a gente deveria e deve realizar a oração. E Allah não aceita a oração quando que o servo faz antes que o tempo devido. Portanto, não devemos atrasá-la nem adiantá-la. Allah louvado seja disse: Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. A oração foi prescrita aos crentes para ser realizada
em tempo e horário predeterminado. Caso entrou a oração quando você está dormindo, então quando acorda você deve imediatamente realizar e fazer a oração. Agora vamos falar sobre o horário de cada oração. A primeira oração é a oração da alvorada, que em árabe se chama Salatul Fajr, a oração do Fajr. Fajr significa alvorada. A oração da alvorada se compõe de 2 unidades de oração. E o tempo dela começa ao início da aurora, terminando com o nascimento do sol. A segunda oração, Salatul Zuhr, a oração do meio-dia, se compõe de 4 unidades. O seu tempo começa quando o sol alcança o zênite e termina quando a sombra de qualquer objeto é igual à sua altura. Por exemplo, se você ficou no sol e achou que sua sombra que está no chão é igual à sua altura, então já acabou o tempo de oração do Zuhr. A terceira oração, Salatul Asr, a oração da tarde, compõe de 4 unidades de oração. E seu período começa quando terminar a oração do Zuhr, o período da oração do Zuhr, que a gente explicou, quando a altura da sua sombra é igual à sua altura. Aí começa o tempo da oração do Asr e termina com o pôr do sol. Só que é importante realizar a oração do Asr antes que o sol se ponha. A quarta oração é a oração do Maghrib. A oração do Maghrib compõe de 3 unidades de oração. E seu tempo começa com o desaparecimento do sol e termina quando a luminosidade acaba e termina totalmente do céu. A quinta oração é a oração do Isha, a oração da noite. Compõe de 4 unidades de oração e seu tempo começa da noite até a meia-noite. Mas também tu consegue rezar ela ou realizar ela até antes da alvorada. Pode demorar da meia-noite até antes da alvorada, pode realizar a oração do Isha nesse período também. Também é importante mencionar que a oração em grupo é muito melhor do que rezar sozinho na sua casa. Então, rezar na mesquita em grupo é muito melhor do que rezar sozinho. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: a oração de homem em grupo é 27 vezes superior àquela realizada sozinha. Então, quando você reza em grupo é muito melhor do que rezar sozinho. A outra coisa que também podemos realizar a oração em qualquer lugar na terra, desde que seja purificado e livre de sujeira. O profeta Muhammad disse: foi-me dada a terra inteira como um lugar de mesquita e purificação. Então, se o tempo de oração chegou enquanto você está em um lugar específico, por exemplo, viajando ou em um lugar, você pode realizar sua oração nesse lugar sem se preocupar. Já chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Até outra aula. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.